Bom, o mesmo assunto para a gente falar sobre essa movimentação do presidente da República em relação à eleição presidencial deste ano, a gente vai ouvir a opinião de Fernando Molica. Molica, demos aqui então as informações dos nomes que devem integrar essa campanha à reeleição do presidente e vou começar, assim como fiz com Boris, falando a respeito de Flávio Bolsonaro. Você avalia que ter Flávio Bolsonaro como uma liderança dessa campanha pode ser bom para o presidente Jair Bolsonaro? Bem, como o Boris frisou há pouco, né, o Flávio Bolsonaro ele é da confiança do presidente da República, é filho do presidente da República, é entre os filhos políticos do presidente o que conversa mais, o que tem um pouco mais de jogo de cintura, né? Ele tem mais diálogo com o Congresso, ele se expõe mais, ele conversa mais com outros parlamentares, ele tem uma atuação política mais clássica. E fundamental, tem a confiança do pai. O estilo de política de Jair Bolsonaro é um estilo de política baseado muito na confiança pessoal. Não é uma lógica política tradicional, tanto que quando há o rompimento, esses rompimentos, sempre as críticas entram muito em questões pessoais, aquela história de letra de bolero, um xingando o outro, enfim. Então, primeiro isso, tem que ser alguém da confiança do presidente, tem que ser um filho do presidente, não vale um outro coordenador. Aí a gente vai comparar com 2018. E 2018 é uma campanha muito particular, o país estava de cabeça para baixo. Havia crise econômica, houve o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, havia manifestações de rua, aquela questão da corrupção muito forte, e o presidente Jair Bolsonaro acabou se beneficiando daquele momento muito particular do país. Então, ele concorria por um partido pequeno, na época, o PSL tinha pouquíssimos deputados, pouquíssimo tempo de televisão, alguns segundos no horário de televisão, mas o Bolsonaro soube capitalizar aquele sentimento. Não foi uma campanha, muita gente diz, uma campanha amadora, mais ou menos, não foi assim não. Houve um uso muito profissional e muito efetivo das redes sociais, isso foi uma coisa estudada, isso foi planejado, isso foi colocado em prática, isso não foi amador. Na época ele dizia, isso aí são as pessoas que me apoiam, não. Aquilo ali foi estruturado, as ativações, os envios de mensagem em massa, foi uma campanha muito bem feita naquelas condições. Mas isso em 2018, o que funcionou em 2018 é muito diferente da realidade de 2022. Tanto que o presidente, a gente vê esses nomes, procura fazer aí ter uma campanha, digamos, um comando de campanha mais estruturado, mais tradicional, um viés político mais importante, a presença do Ciro Nogueira, que ontem publicou um artigo no Globo, já com críticas ao ex-presidente Lula, já com viés mais político, alertando para questões econômicas. Então, aparenta uma campanha mais tradicional. O problema todo do Bolsonaro vai ser ele equilibrar esses pontos. Outro dia eu entrevistei o Antônio Lavareda, que é diretor do IPESP, Instituto de Pesquisa, e ele dizendo que a grande questão é como que o Bolsonaro, em 2018, ele se apresentava como alguém de fora da política, apesar de já ter opção de mandato de deputado federal nas costas, ele se apresentava como alguém de fora, o outsider, alguém que não participa do jogo da política. Em 2022, ele não vai poder dizer isso, ele é presidente da República, ele negocia com o Congresso, ele faz acordo com o Centrão, ele até tem a lógica do toma lá da cá tradicional da política. Como ele vai conciliar o outsider, esse personagem que ele investe sempre, esse personagem contra tudo e contra todos, que fala coisas meio absurdas ou coisas absurdas, que briga, que fala, que sai do script, com a função de presidente da República. Como conciliar o sujeito que se coloca como sendo contra tudo que está aí, com aquele sujeito que é a favor de tudo que está aí, afinal de contas, ele é o presidente da República. Esse é o grande desafio de Jair Bolsonaro na campanha de 22, conciliar esse espírito contestador com a função de quem está sentado na cadeira de presidente. Vai ser uma tarefa bem delicada aí para ele, para os seus e pelos responsáveis por sua campanha. Elisa.